Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje temos um tema de extrema importância. Queremos conversar sobre o transtorno do espectro autista, o TEA, e o impacto econômico assistencial, que sem dúvida é algo que está na moda. Cada vez mais temos diagnósticos de TEA e o impacto econômico vem aumentando galopantemente. Precisamos conversar sobre alternativas sustentáveis para que a gente possa manter. Hoje, essa noite, temos a moderação do Dr. Paulo de Conte, nosso diretor adjunto de Economia Médica da PM. Infelizmente, nosso presidente não pôde estar presente, porque está em retorno, de Brasília, então estarei presidindo a webinar de hoje. Mariane, diretora científica adjunta da PM. Vou passar a palavra para o Dr. Paulo para apresentar nossos palestrantes e os temas da noite. Boa noite a todos. É um prazer estar participando dessa web live que nós elaboramos a montagem desse programa junto com o professor Atala, através do nosso Departamento de Economia Médica e Medicina Baseada em Evidência da Associação Paulista de Medicina. Entre os palestrantes nós teremos o doutor Álvaro Atala, né, que vai abordar temas relacionados à parte da medicina baseada em evidência, como também o doutor Jorge Sayum Filho, e nosso convidado, o doutor Mauro Cury, que é diretor lá do departamento lá da FESP, que cuida do departamento de auditoria da FESP. Esse tema foi escolhido abordando principalmente aspectos econômicos, impactos econômicos da TEA, do TEA, tanto no serviço de saúde pública como no serviço privado. Tem estudos aí da Abrange dizendo que 9% dos gastos da operadora de plano de saúde hoje é correspondente a essas terapias da TEA, que é um valor superior a 8,7% dos gastos com oncologia, incluindo aí imunobiológicos relacionados à área oncológica. O objetivo principal desse tipo de apresentação é a gente chamar a atenção para o diagnóstico precoce da TEA, também chamar a atenção para a necessidade do acolhimento dessas famílias. O problema não é gastar muito, o problema é gastar bem, através de terapias efetivas, alicerçadas em bases científicas. Então, os nossos palestrantes de hoje, com certeza, poderão contemplá-los com informações que seriam muito importantes para isso. Então, podemos dar início a essa apresentação com o Dr. Mauro Cury. Mauro. Boa noite a todos. Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Agradecer a doutora Mariane. É um prazer falar com o Álvaro, com o Jorge. Nós vamos tentar hoje colocar aí uma pequena pimenta no assunto, já que as operadoras hoje precisam muito mais cumprir regras do que propriamente aferir como isso está evoluindo, tá? Eu já vou compartilhar a minha apresentação. Todos vendo? Sim. Sim. Então, eu vou abordar a questão dos impactos econômicos e assistenciais no transtorno do espectro autista, sobretudo o que compete às operadoras de plano de saúde, ou seja, saúde suplementar, no Brasil, diante de todo o regramento que a gente tem. Talvez seja, na história recente da medicina, além da Covid-19, talvez um momento em que a base científica, as evidências científicas, o que de fato agrega valor, que causa desfechos positivos, esteja mais à prova. O próprio Dr. Edmund diz, já faz essa menção, e eu desconheço a situação que tenha colocado mais à prova todos os atores que estão relacionados à condução do transtorno do espectro autista, seja médicos, solicitantes,
seja, pacientes, famílias, e principalmente a comunidade que está no entorno, seja Associação Paulista de Medicina, Conselho Federal de Medicina, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, além da própria Agência Nacional de Saúde. Para quem não conhece a FESP ela tem um papel institucional e um papel de operadora. Nós temos 343, próximo de 343 mil vidas próprias, e aí contando com mais quase 200 mil vidas que são de empresas de autogestão que utilizam a nossa rede e cuja regulação é feita na Diretoria de Gestão Operacional. Só corrigindo a fala do Dr. Paulo, eu sou superintendente operacional, tá? O diretor operacional é o Dr. Ajax Rabelo. Eu cuido de todas as áreas relacionadas à jornada do paciente dentro da operadora. E por que eu estou falando isso? Pelo regramento da Unimed do Brasil, desde 2019, a Unimed FESP não pode ter uma rede direta. Portanto, eu não tenho hospitais credenciados, clínicas credenciadas, ambulatórios credenciados, eu não tenho médicos cooperados e sequer médicos credenciados. Então, a Unimed FESP hoje trabalha exclusivamente com a rede fornecida pelo intercâmbio em nível nacional, pelos tratamentos, pelos prestadores eventuais, ou seja, aqueles prestadores naquelas regiões em que a Unimed local não me permitiu o credenciamento, porque existe uma regra em relação a isso na Unimed do Brasil. Portanto, para esses prestadores eu sequer tenho uma contratualização de fato, além de todas as liminares. Apesar de todas essas dificuldades, a gente vem conseguindo manter um padrão de qualidade dentro das regras da ANS, seja no IDSS e seja no monitoramento de garantia assistencial. Então, no último boletim, no primeiro trimestre de 2024, nós ficamos em segundo lugar entre todas as cooperativas do Estado de São Paulo, nós somos a sexta dentre todas as cooperativas em nível nacional e a 13ª operadora, excetuando aí a autogestão, filantropia e administradoras de benefício. É um desafio muito grande e toda a área de regulação da FESP, principalmente o núcleo de atenção à saúde, que é quem faz a gestão do cliente com transtorno do neurodesenvolvimento, aí no caso o transtorno do espectro autista, além das áreas de SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Cliente, a relação com os prestadores e contas médicas, tá? Então, todo o entorno do paciente, da jornada do paciente com transtorno do espectro autista dentro da operadora, está dentro da minha área de ação, na superintendência, e respondente ao Dr. Ajax, que é o nosso diretor operacional. Bem, o transtorno do espectro autista, ele tem agora, desde 2013, com o DSM 5ª edição, um distúrbio do neurodesenvolvimento, portanto, não é mais considerado um transtorno global do desenvolvimento. Isso caiu em 2013, como eu vou mostrar, e deixa muito claro, de acordo com esse próprio DSM, que ele precisa ter um comprometimento na comunicação, na interação social e nos padrões repetitivos e restritos de comportamentos, interesses e atividades. É uma díade, até o DSM-5 era uma tríade, isso foi condensado nesses dois domínios, principalmente, e a gente deve lembrar que, à luz do conhecimento atual, o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno crônico, sem cura, embora a gente tenha escutado muitas coisas aí, principalmente de pessoas que não levam a ciência tanto a sério. Ele é pervasivo, ele acomete o paciente em toda a sua faixa etária, ou grupos etários, e ele é heterogêneo, com muitas manifestações diferentes em cada paciente autista, a ponto da comunidade dizer que você nunca vai ver duas crianças autistas com a mesma manifestação. Eu vou citar basicamente a faixa etária pediátrica, digamos aqui até 19 anos, que é a faixa etária que a gente tem aí mais de 90% das demandas dentro da operadora, tá? Então vocês vejam que o transtorno do espectro autista sofreu uma série de alterações desde 1952, o Manual de Diagnóstico Estatístico de Doenças Mentais da Academia Americana de Psiquiatria, desde 1952 vem alterando esses critérios diagnósticos, em que ele sai de patologias típicas de doenças mentais, como esquizofrenia infantil, outras doenças psiquiátricas, ele vem mudando ao longo do tempo, até que em 2013 abole-se o termo transtorno global do desenvolvimento. Vocês vão entender o porquê que eu estou frisando isso, tá? E ele engloba sobre o termo transtorno do espectro autista tudo aquilo que era até então descrito como transtorno global do desenvolvimento. Isso foi em 2013,
foi a aprovação do documento e a vigência partiu de 2016. Em 2022, portanto, há 2 anos, foi estabelecido numa visão traduzida e revisada os critérios diagnósticos, tá? Portanto, vai ser apresentado, mas o paciente, para ele se enquadrar no diagnóstico do transtorno do espectro autista, ele tem que ter todos os critérios A, ok? São 3. Ele tem que ter pelo menos 50% dos critérios B, são 4, ele tem que ter pelo menos 2. Todos os critérios C, D e E têm que estar presentes. E eu já vou mostrar o que é isso. Então, os critérios A, vocês vejam à esquerda, eles precisam estar presentes, todos esses 3, que estão relacionados aos déficits persistentes na comunicação e na interação social. Eu tenho que ter dos 4B que estão aqui, pelo menos 2, ok? Esses sintomas têm que começar já no primeiro ano de vida, na primeira infância. O diagnóstico é feito em adultos autistas, tem que ser feito um recordatório através de vídeos, através de fotos, através de entrevistas, ok? Para que se possa fechar o diagnóstico na idade adulta, principalmente no nível 1 de suporte. Então não adianta aquela pessoa falar que começou a ter sintomas depois dos 30 anos, isso não fecha o diagnóstico de autismo, ok? E eu tenho que ter algum prejuízo funcional. Esse é o critério D. Esse paciente tem que ter algum prejuízo, seja na sua vida familiar, na sua vida social, no trabalho, em todas as inter-relações nesses 3 ambientes. Não ocorrendo nenhum tipo de prejuízo, não fecha critério. E eu não posso ter nenhuma outra doença, comorbidade ou condição que explique a totalidade dos sintomas. Esse é o critério E. E aqui a gente chama atenção principalmente para a deficiência intelectual. 40% a 45% dos pacientes no TEA têm deficiência intelectual, e a deficiência intelectual é o maior impeditivo para o bom desenvolvimento desse paciente, independente da intervenção que ele está sendo feita, ok? Isso precisa ficar muito claro, porque existe todo um conjunto de discussão a respeito da transição do DSM-4 para o DSM-5, e que isso tornou o diagnóstico mais fluido, e, portanto, o número de casos aumentando crescente. Na verdade, todo mundo que estava diagnosticado pelo DSM-4 zerou, deixou de existir, e todo mundo passou a seguir os critérios do DSM-5. Então, quem era Asperger, ou transtorno de alto funcionamento, não existe mais essa classificação. O Asperger, inclusive, esse termo foi banido, ou Asperger, né, da forma mais correta, por associação com o nazismo, e porque decaiu em 2013 com o transtorno do espectro do autismo. Apesar de tudo isso, só essa classificação não é suficiente. Então, o DSM-5, ele aborda aí 3 níveis de suporte, ou níveis de autonomia, que varia do nível 1 ao nível 3. O nível 3 ele é muito bem conhecido. O nível 3 de suporte é aquele paciente muito acometido, pacientes que no passado estavam em instituições psiquiátricas, pacientes que estavam internos e moradores de hospitais psiquiátricos, pacientes que estão algemados ao pé da cama pela família, porque ela não tem condição de cuidar desse paciente pelos comportamentos auto e heterolesivos, pela completa falta de treinamento social, inclusive do autocuidado, e o nível 1 de suporte. Esse nível 1 de suporte são pacientes que conseguem chegar na idade adulta porque criaram mecanismos de defesa, de interação social, para que ele possa se adaptar ao trabalho, à rotina diária e o convívio com familiares, mas são os pacientes que a gente considera invisíveis, porque por terem se adaptado ao longo desse tempo, são pacientes que têm rotinas extremamente inflexíveis e são pacientes que qualquer situação que o tire daquela rotina, esse paciente pode entrar em crise ou pode sofrer um distúrbio independente do local como ele está. E o questionamento hoje na comunidade autista é que se somente esses níveis, da forma como estão dispostos, se eles são suficientes para que a gente consiga classificar adequadamente e tomar as ações do ponto de vista de saúde pública. O gasto com autismo, o autismo, na verdade, ele é um problema mundial, ele não é um problema restrito ao Brasil. Para vocês terem uma ideia, no NHS do Reino Unido, existe mais de 180 mil pacientes aguardando uma consulta para começar o processo de triagem deles, e vocês vejam os custos inerentes ao tratamento com autismo por paciente ano, tá? São valores que variam muito, porque aí dentro também está associada a política de benefícios do governo àquelas famílias, porque muitas dessas famílias precisam se afastar do trabalho para poder criar esse paciente,
tá? E a própria Autism Speaks, que é hoje a Associação Americana de Advocacy e de defesa da situação dos pacientes com deficiências, normalmente os pacientes autistas, dizem, né, nos seus estudos, nos seus artigos, que um paciente com deficiência intelectual nos Estados Unidos, mais autismo, pode chegar até 2,4 milhões de dólares ao final de uma vida. E aí estão os custos inerentes às próprias intervenções, aos exames necessários para o diagnóstico e os benefícios sociais. Essa prevalência do autismo, ela vem aumentando absurdamente nos últimos anos. Pela OMS, a gente está trabalhando na faixa de 1% da população mundial. Pelo CDC, na faixa de 8 anos, que é onde eles fazem o corte, a gente já tem aí de 1 para 36, o que daria 2,77% da população daquele país, por exemplo. A gente poderia estar chegando aqui no Brasil facilmente aí na casa dos 6 milhões de pacientes autistas, se isso se confirmasse. Já no Brasil, nós não temos dados, nós estamos navegando no escuro, não existe nenhum painel da ANS que mostre exatamente o quanto que se gasta com autismo, até porque o CID F84, F84.1, indo até o F84.5, não são obrigatórios nas transações da saúde suplementar. Portanto, se você entrar hoje em qualquer painel dinâmico da ANS, não se sabe quantos pacientes autistas nós temos e não se sabe quanto que nós gastamos, tá? À esquerda, vocês vão ver o material apresentado pela ANS na reunião do CFM e vocês vejam o quanto que foi gasto até agora com terapias. E isso até 15 anos, lembrando que nós temos os grupos etários da ANS que vão até 19, eles não contemplam de 15 a 19, e aqui eles consideraram todos os diagnósticos, tá? Então a gente pega próximo de 3 bilhões ano, mas isso é muito mais porque as operadoras ao longo do tempo tiveram que criar códigos específicos, seja para pacote, seja para intervenções, para terapias mediante liminar. Então existem códigos próprios criados para a ANS que não tem um depara das operadoras na ANS. Então esse é uma população que está à margem da ANS. Ao fazer contato com algumas operadoras em que eu tenho relacionamento, vocês vejam que aí somente essas poucas operadoras já mostraram mais de 1 bilhão de gastos no ano de 2023. Esse estudo aqui, à direita, do Anuário da Saúde, mostra uma variação, para vocês terem uma ideia, da seção de psicomotricidade individual, isso é desde 2019. Vocês vejam mais de 1000% de seu terapeuta ocupacional, e o próprio fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, a variação nesse período. Vocês vejam ainda no gráfico à direita toda a variação da terapia ABA na psicologia, na fonoaudiologia, tá? E nas outras especialidades não médicas. E à esquerda vocês vejam o quantitativo de variação de 2019 a 2023 nessa equipe multidisciplinar, né? E vocês vejam o quanto que o terapeuta ocupacional aumentou, 290% de 2019 a 2023. E isso fez com que nós tivéssemos aí o efeito da lei de oferta e procura, a ponto de uma clínica na Bahia, ok, oferecer um salário de R$25 mil para um terapeuta ocupacional que tenha formação integração sensorial de Ares, que é um método que a ANS descreve como obrigatório, como eu vou mostrar para vocês. Então, uma clínica numa cidade que tem 600 mil habitantes, com 110 salas de atendimento, pagando R$25 mil para um terapeuta ocupacional, vocês vejam o montante que isso pode acarretar a um plano de saúde, porque ele é inviável para o paciente particular, a não ser classe AAA, e é inviável ao SUS, não tem convênio com o SUS, ok? Então, sobrou para a saúde suplementar esse ônus. E isso tem afetado sobremaneira as receitas das operadoras de plano de saúde, principalmente sem desfecho. É previsão, eu posso estar errado. Então, à direita, vocês vejam a quantidade de pacientes que a gente tem nessa evolução de 2020 até 2024. O meu custo total anual, 45 milhões em 23, eu já estou com 25 milhões, mais que 50% do ano, eu já paguei até maio, ok? E eu tenho um custo per capita mensal, fechei em 2023 com R$22 mil por paciente. Tá? E aí vocês vejam a baixa diferença que a judicialização predatória, principalmente, causa para as operadoras de saúde em valores aí que chegam
a 30% ou 40% acima do preço normalmente regulado. Então, para 2024, eu já tenho TEA aí, uma projeção para 52 milhões ou um pouco mais, superior, todos os outros também estão projetados, a todos o meu custo com antineoplásico oral e imunobiológico. Lembrando que a ANS já fez, desde 2021, mais de 60 incorporações, melhor dizendo, todo o meu OPME de neurocirurgia, central, periférico, coluna, todo o meu material de OPME de cardiohemodinâmica, todo o meu material de ortopedia, toda e qualquer ortopedia. É mais também que o próprio ressarcimento ao SUS. Então, eu não vou falar que, na realidade da FESP, é superior a todo o meu custo com oncologia, porque isso não é verdade. Você tem aí radioterapia, procedimentos cirúrgicos invasivos, exames de imagem de alta complexidade, toda a parte citológica, toda a parte ambulatorial, laboratorial. Na FESP, essa não é a realidade, ok? Mas ultrapassa todo o antineoplásico oral imunobiológico, se for considerar desde 2019, já projetando 24. E o mais importante de tudo isso é que eu tenho, pegando os meus 10 maiores, 12 maiores prestadores de serviço, eu gostaria de desafiar toda a audiência aqui da PM e os membros dessa sala, quem que viu algum profissional que tenha atendido 22 pacientes em 5 anos ter faturado 5 milhões e 700. Então, esse é o meu primeiro, meu número 1, ok? Em 5 anos, atendido 22 pacientes, esse prestador de serviço, que são terapias multidisciplinares, faturaram 5 milhões e 700. Não existe um único médico, não existe um único diretor de operadora, sequer CEO, que tenha faturado isso em 5 anos. E aí vocês vejam, por grupo de pagamento anual, em que, aqui eu estou considerando todos os pacientes, inclusive os que não estão ativos mais. Eu tenho aí uma prevalência de até 10 mil reais ano, mas eu tenho hoje 487 casos, basicamente casos do passado e do presente provenientes de liminares, em que eu chego a gastar mais de 50 mil reais ano. Então, na FESP, vocês vejam a diferença na visão custo, em que um paciente TEA corresponde a 2,58, e eu preciso ter 6 pacientes na primeira faixa, que dá uma média de 358 reais, que é de 0 a 18 anos, que para equiparar o custo com um paciente TEA. E essa conta não fecha. Se os agentes, se os órgãos não prestarem atenção nisso, essa conta não fecha e a operação de plano de saúde vai ficar inviável ao longo desse tempo. Para vocês verem a comparação entre honorários médicos e gastos com as terapias, vocês vejam que o efeito da pandemia 2021 fez com que o honorário médico de negativo tivesse um pequeno impacto de 7%, mas não houve praticamente diferença nenhuma no transtorno do espectro autista. Em 2020, eles tiveram um aumento de 168%, e se comparado a 2021, 91%. Então, hoje eu estou pagando mais para psicólogos, fono, TOs, nutricionistas, fisioterapeutas, muito mais do que eu pago para um profissional, com mestrado, com doutorado, bem formado. Aqui não é para fazer juízo de valor do quanto que tem que pagar ou do quanto que tem que receber uma ou outra especialidade. Só que precisa haver um equilíbrio. Os honorários médicos estão restritos aos reajustes que é possível ser fornecido pelas operadoras, e isso segue aos reajustes da ANS, mas é impossível fechar essa conta do jeito que ela está. E quais são os nossos principais desafios? Porque senão eu vou ficar só apontando problema. Eu tenho hoje pouco conhecimento sobre o transtorno do neurodesenvolvimento, ele está restrito a algumas especialidades, ok? Que têm certeza da condução, que acompanham bem, que sabem fazer triagem diagnóstica. As práticas baseadas em evidências vão ser abordadas pelo Álvaro, eu não vou entrar no detalhe. Isso está basicamente sendo solicitado no ambiente de saúde, não prevê a habilitação da intervenção no ambiente escolar e no ambiente da residência. Os prestadores não querem credenciamento. Hoje a primeira vaga nova que surge é para quem está pagando mais o valor da ascensão, ok? Eu não tenho uma dedicação suficiente ao treinamento parental, e o treinamento parental é fundamental para que essa família consiga depois continuar fazendo essas intervenções em casa. Então, na minha forma de pensar, quando você inicia uma intervenção numa criança com TEA, independente de qual seja, desde aquele início ele já está preparando para a alta. Esse paciente já está sendo condicionado para a alta, porque não existe terapia de 3, 4, 5 anos restrita a um ambiente de saúde. Essa família precisa ser capacitada para que ela possa replicar, mediante o treinamento adequado, tudo o que foi ensinado na clínica, para que a família
um familiar, a família eu digo pai e mãe, né, porque os pais abandonam essas crianças ao longo do tempo, né? O índice de divórcio e de separação do transtorno do espectro autista só perde para o câncer de mama. Essas mães cuidam dessas crianças sozinhas. A saúde mental dessas mães é o segundo maior problema das operadoras e ainda é uma demanda reprimida, ok? Então a gente não vê um tempo dedicado a essas mães e aos pais quando os existem, para que eles possam continuar replicando o que está acontecendo. Opa! Tenho também a dificuldade para encontrar nova vaga. Então, eu tenho aquela clínica que lotou, ela não dá alta para os pacientes, ela precisa garantir. Por outro lado, as operadoras de plano de saúde estão construindo recursos próprios, achando que os recursos próprios são a solução do problema. É uma solução emergente, mas não é uma solução duradoura. Então, ela lota um recurso próprio, ela parte para o segundo. O segundo demora 6 meses para a obra reforma, aí começa lotado, vai para o terceiro, vai para o quarto, vai para o quinto. Daqui a pouco essa operadora de plano de saúde ela está com 10 recursos próprios e não há formação de profissional, fono, psicólogo, TO, físio, nutricionista, psicopedagogo, por aí vai, que acompanhe o aumento do número de casos. Nós temos hoje pacientes, crianças entrando nos planos de saúde como titulares do plano. Eu não consigo impedir a entrada desse paciente quando aquela operadora vende plano individual. Sequer é considerado doença, como já foi dito. Então eu não posso colocar a carência parcial temporária, porque os procedimentos ligados ao TEA não são considerados PAC, procedimentos de alta complexidade, então eu não posso colocar carência. Até a carência de 6 meses, que a carência para o início do tratamento ambulatorial está sendo questionada na justiça. E as operadoras estão perdendo porque o médico, voltando ao início da minha fala da questão ética, escreve no relatório que o tratamento é de urgência e emergência. Teoricamente, isso na mão de um juiz vira uma liminar para que nem a carência para o tratamento ambulatorial possa ser feita. E eu tenho, aqui sim, se tratando da análise do comportamento aplicada, que vai ser abordado pelo Dr. Jorge e pelo Dr. Alvo, uma parte integrante da ciência de análise do comportamento, que é responsável por 90% das terapias na saúde suplementar, no que pese um movimento muito grande anti-aba acontecendo fora do Brasil e já no Brasil, em função da aba não ser praticada dentro das suas 8 dimensões, a última é a compaixão, e que essa aba seja feita de forma sem punição. Porque se remetem aos estudos do Lobas, que é de 87, que inclusive naquele momento, para pacientes extremamente graves, chegou a usar eletrochoque. Mas isso é de 85, 87. Hoje já não se faz mais isso. Mas essa comunidade anti-aba é tão forte, a ponto da Academia Americana de Medicina, que são de residentes, terem mudado no último relatório de fevereiro desse ano, que o ABA não é a única terapia baseada em intervenção que as seguradoras americanas têm que reembolsar. Mas isso é lobby também de outras intervenções que estão entrando no circuito. Então eu tenho hoje um ambiente extremamente pesado, em que as operadoras são colocadas como bandidas, como que só pensam no lucro, e virou um ambiente extremamente litigioso nosso contra eles. Dificilmente alguém tem colocado alguma matéria em todas as mídias que as operadoras de plano de saúde estão tentando fazer o que se pode. As notícias são só cancelamentos negativos, procrastinação, enfim. E nós temos, ao longo desse tempo, e isso vai acontecer certamente numa segunda, numa terceira onda, o excesso de intervenções, independente de qual seja, 40 horas, mais de 40, eu tenho prescrições de 77 horas semanais. Isso já está revertendo hoje, reverberando, em que adolescentes com quem nós conversamos já começam a utilizar as frases células terapêuticas, como se eles estivessem presos dentro de uma intervenção em que eles perderam completamente a identidade e que aquela intervenção está tentando transformar quem é neuroatípico ou neurodiverso num neurotípico. Isso não passa à luz de medicina baseada em evidências e da ética profissional acima de tudo. Então nós temos hoje, desde o momento do diagnóstico, em que o pediatra suspeita, a escola encaminha, um familiar aponta alguma coisa, e ele pode, na faixa etária de 24 a 18 a 30 meses, a possibilidade de fazer um MCHAT, que é um exame de triagem com valor preditivo positivo de 87%. Ele pode solicitar avaliações de outros profissionais especialistas
pode usar o EIDOS e o EDIR, que são os dois documentos que têm os maiores valores preditivos positivos, que são questionários estruturados para que a família responda se tem, se não tem, com que idade teve, para fechar o diagnóstico é clínico, junto com ferramentas. Ele pode pedir muito bem uma avaliação de uma equipe transdisciplinar, de forma isolada ou numa clínica, preferencialmente isolada, juntos deles, através de outros questionários. Você tem o Vineland, você tem o VibMap, que cada um tem uma característica, o inventário Portage, o Protear. Aí sim, se fecha o plano terapêutico individual que vai ser encaminhado para o operador. Baseado nas alterações dos domínios aqui, essa criança tem indicação de 10, 15, 20, enfim, o número de horas. Mas hoje não é assim que funciona. Ok? E aí essa equipe, individualmente ou de preferência junto com o médico, quem deve estruturar a estratégia é o profissional, não é o médico não tem capacitação para isso, não tem formação para isso, com algumas exceções. O diagnóstico é ato médico, dito pelo CFM. A prescrição das intervenções, quando se trata de um fono, de um TO, de um psicólogo, dificilmente ela vai sair bem, como eu vou mostrar, porque o médico sai da faculdade sem ter tido uma única hora de aula sobre o transtorno do neurodesenvolvimento. Não existe ambulatório de transtorno do neurodesenvolvimento nas residências, nenhuma, com raríssimas exceções. Os psicólogos também dependem de pós-graduações. E aí, formado o plano terapêutico, eu vou para a operadora. Então, veja bem, no SUS, isso pode durar até 1 ano. 6 meses, 8 meses, 1 ano para conseguir um neuropediatra. Na operadora, 12 dias úteis é o máximo que eu tenho, a partir do momento em que entra o pedido. Até 10 dias úteis eu tenho que avisar para essa mãe, para fazer uma junta médica, que é a única forma que eu tenho de reverter uma divergência técnico-assistencial. E pasmem, a ANS diz que se o médico não fizer o plano terapêutico individual, cabe aos profissionais que vão executar as intervenções, fazer o plano terapêutico. Numa modalidade de profissionais, numa única clínica multiprofissional, quem vai praticar é que me pede. Vejam o conflito de interesse. E para isso, a ANS diz que eu não posso pedir junta médica, porque eu só posso fazer junta médica se o pedido vem de médico e se vem de dentista. Se vem de físio, fono, TO e outras especialidades, eu não posso fazer junta médica. Então isso criou para a gente um vácuo regulatório, um limbo regulatório, sabendo que desde 2013 não existe mais transtorno global do desenvolvimento, todos os normativos legais e infralegais da ANS citam ainda transtorno global do desenvolvimento. Todos os pareceres de 21 para cá sequer citam o termo transtorno do neurodesenvolvimento. E ainda, qualquer método, técnica, manejo, abordagem indicado pelo médico assistente, tá claro? Exceto TED Switch, Tera Switch, ecoterapia e uma outra lá, MIG Trainee, não tem cobertura. Então nós estamos numa situação regulatória em que eu abri mão de estudos de medicina baseada em evidências, eficácia, acurácia, efetividade, segurança, análise econômica, incorporação pela Conitec e incorporação por outras agências como é a 14454, no que pese todas as leis federais na coluna da esquerda. Então as operadoras de plano de saúde hoje só têm obrigação de cumprir. As responsabilidades não foram definidas. O que cabe ao médico, ao que cabe ao executante, ao que cabe à família. Só existe o que cabe à operadora de plano de saúde. E aí vocês vejam como é que nós estamos do ponto de vista de especialistas no Brasil. Óbvio que concentrados na região sudeste, na região sul, um pouco na centro-oeste, mas norte e nordeste. Né? E aí como é que eu posso imaginar que eu consigo resolver um problema que é de saúde pública e não é visto como tal, se eu tenho somente esse quantitativo de especialistas nesse momento. Inclusive as terapias, os profissionais também. Mas, em compensação, eu tenho 6 advogados para cada 1.000 habitantes no país, ok? 6 advogados para cada 1.000 habitantes. Então, tudo isso criou um cenário em que não se respeitam práticas baseadas em evidências e banalização dos pedidos médicos, principalmente no que tange a urgência e emergência. A ponto de eu ter, olha, é isso aí, é um paciente autista, precisa de psicoterapia, psicopedagogia, CID-F 84. Esse é o CID-10, nós já estamos no CID-11. Isso aqui é padaria, chegar na padaria e falar calabresa, pepperoni,
Como é que uma operadora consegue fazer uma regulação adequada de um caso desse? Isso porque ela já colocou tudo que ela pede mais do lado de lá, né? Esse, por exemplo, me pede acompanhante terapêutico escolar. Esse é o profissional da área da pedagogia, não é da área da saúde. A plano de saúde não tem nenhuma obrigação do acompanhante educacional especializado, que é um professor que fica na sala de aula junto com o professor regente, e me pede todo o resto que vocês estão vendo aí. Me pede, inclusive, um acompanhante terapêutico na clínica. Tá? Eu tenho um paciente de 3 anos e 7 meses, está lá em cima, em que o médico assistente está me pedindo terapia cognitiva comportamental para uma criança de 3 anos e 7 meses. Isso é um absurdo. Isso chega a ser criminoso. Eu não faço terapia cognitiva comportamental em crianças na primeira infância até 6 anos, acima de 6 anos. E ele me pede Diflortime, me pede aba, me pede uma quantidade de coisas, e ainda escreve, está embaixo, marcado de preto, tem que ser feito, inclusive, no feriado, sábados e domingos. Está na prescrição. Aonde já se viu as operadoras de plano de saúde lidarem com esse tipo de relatório médico. Esse também, mesmo esquema, né? Receita de padaria, de pizzaria, marca o que ele quer e vai escrevendo. E eu que me vire para regular esse caso. Esse aqui, nessa parte da prescrição dele, tem 18 itens. Que vai de terapia hidrovitális, terapia venosa anti-inflamatória, fotobiomodulação, capacete infravermelho. É um crime o que está acontecendo hoje com profissionais mal formados, mal capacitados e que tem ganhos secundários. Esse, por exemplo, me pede extrema urgência a liberação. Qual é a urgência no TEA? De acordo com o CFM, de acordo com o CRM, de acordo com a própria ANS. Qual é a extrema urgência? Está correndo risco de morte iminente? Risco de dano ou sequela irreparável? Precisa de tratamento médico imediatamente? Se não é o médico que vai fazer o tratamento, um psicólogo, um fono, não cumpre nenhum critério, nem do Conselho Federal de Medicina, nem do Conselho Regional de Medicina. E isso banalizou todas as liminares hoje, os que acostam o processo, vem no pedido a urgência e emergência, por isso que a tutela antecipada é fornecida, porque se não tiver isso, não é fornecido. E eu estou indo contra todo o normativo regulatório de uma classe médica. E aí fica claro em que hoje os médicos estão usando os seus julgamentos clínicos, que também tem emoções próprias, relações, vínculos pessoais, muitas vezes coagido por um pai ou por uma mãe, eventualmente, dentro de um consultório. E as operadoras estão com as obrigações pecuniárias. Aí você veja, o mesmo profissional está indicando no item 17, marcado em vermelho, que esse paciente tem que passar com médico homeopata e médico habilitado em autismo por essa associação americana, que eu não sei nem qual é. Está me pedindo exames. Olha os exames que eles estão pedindo. E adivinhe quem é que prescreveu isso? O próprio médico homeopata. Ou seja, ele está fazendo um pedido para ele mesmo. E tem pós-graduação. Esse é um cara muito conhecido no Nordeste. Olha o que ele pede, terapia microvascular. Essa prescrição aqui tem quase 80 horas semanais. Então, assim, está claro, a autonomia médica, muito claramente definida pelo Conselho Federal de Medicina, não pode sobrepujar a não maleficência. A não maleficência ela é um pilar da medicina moderna. E de acordo com o artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente, cabe pena de detenção de 6 meses a 2 anos se submeter essa criança a qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então veja, está sendo cometido crime por esses profissionais. E se não houver canais de denúncia e ação forte dos Conselhos Regionais de Medicina, do Conselho Federal de Medicina, nós estamos perdidos. Aí você veja, não vou entrar muito nas evidências, Jorge e o Álvaro vai falar. Nós temos basicamente terapias comportamentais e um pouco de terapias não comportamentais que são de fato aplicadas nas intervenções diárias, todas com evidências muito, assim, sem nada grandemente recomendado ou fortemente recomendado, não caberiam dentro do grade, mas o Álvaro vai falar. E nós temos esses referenciais quando se fala basicamente da análise de comportamento aplicada, tá? Que é, como eu disse, a maioria das intervenções. Lembrando que, em qualquer documento que fale sobre análise de comportamento aplicada, está previsto o atendimento em todos os ambientes dessa criança, escola, casa e serviço de saúde. Aqui eu coloco algumas referências depois, quando for disponibilizado, que está sendo feita na Carolina do Norte, na Austrália e também na Escócia, em que eles classificam, de acordo com o nível de evidência, as principais intervenções que eu não vou me adentrar.
Então, a ausência do regulamento do analista do comportamento, porque ele também não é reconhecido como uma especialidade pelo próprio Conselho Federal de Psicologia, e aí é um questionamento que nós fizemos, mas até aí tudo bem, ele não é reconhecido como especialidade, então ele pode atuar, só não pode divulgar nas mídias que ele não é especialista, e acontece justamente ao contrário. Todos falam que são especialistas em aba, citando cursos livres de 60 horas, e aí varia, tá? O próprio Conselho Regional de Psicologia do Paraná diz que utilizar estagiários, graduandos de psicologia, em clínicas de intervenção, que acontece aos borbotões, é exercício ilegal da profissão, e é o que mais acontece, porque o assistente terapêutico ele é um graduando, ele não é um formado. O próprio CREFITO, que é o Conselho Regional, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, ratifica que não pode usar estudante como aplicador terapêutico. Inclusive fez fiscalização recentemente e punindo uma clínica em Nova Iguaçu. E nós não podemos esquecer do Código de Ética ou de Deontologia do próprio CRP, em que Conselho Federal de Psicologia, CFP, em que faz menção a uma série de coisas. A mercantilização do autismo acontece em todos os níveis, e vocês vejam a quantidade de cursos de pós-graduação em aba, que variam de 300 a 1.200 horas, sem fiscalização do MEC, abertas em todas as cidades, em todos os estados, ok? Sem nenhuma padronização de carga horária. E isso faz com que nós tenhamos essas propagandas em redes sociais para pais desesperados, com medo de perder o plano de saúde sem poder levar o filho para o SUS. E vocês vejam o que está acontecendo. Menos de R$15 uma pós-graduação. Advogados, principalmente, falando que o autismo é o maior nicho financeiro que eles podem ter, né? E vocês vejam a banalização do ensino. Será que esses professores são minimamente capacitados para formar alunos? Ou para continuarem se auto-intitulando como professores? É isso, R$69 por mês. Os cursos têm de todos os preços, de todas as formas, inclusive isso chegou a ser lançado como a indústria do autismo no Brasil. E nós vivemos uma situação cada vez pior em que os pais são coagidos, inclusive, a assinar a lista antes do final do mês. Você vê que aí ele teve que riscar depois do que ele já tinha assinado. Prestadores que me fazem sessão de 30 minutos e me cobram como 1 hora. Assinam presença em feriados, 2 de maio, 25 de dezembro, eu tenho o primeiro. E aí nós temos o assistente terapêutico como grande produtor da intervenção, sendo cobrado como se fosse um fono, um TO ou um fisioterapeuta. Os planos terapêuticos em aba, os relatórios para as operadoras não permitem uma avaliação, eles sequer têm gráficos, são cópias, Ctrl+C, Ctrl+V, eu já estou caminhando para o final, Paulo, fique tranquilo. E qualquer auditoria em análise do comportamento aplicada num prestador próprio ou terceiro tem que ter ali os marcos alcançados, ok? Os gráficos mostrando a quantidade de sessões que foram implementadas naquele paciente. A judicialização da FESP é um absurdo, 7% das liminares corresponde a 15% dos casos. A própria ANS fez uma pesquisa recente mostrando que a média de operadora é de 105 liminares por operadora, de 730 que nós temos, só 87 responderam. E o Dr. Clênio, muito bem agora numa matéria, mostrou o tamanho da judicialização na Justiça Federal e Estadual em relação ao TEA. A última jornada do direito citou um enunciado que teoricamente tem obrigação na segunda corte, no TJ, mas na primeira instância o juiz pode definir o que ele quer, então eu não sei se isso teria validade prática. E nós estamos caminhando para um momento em que, se a operadora, sozinha ou com um terceiro, junto com a fonte pagadora, que é a empresa, nos planos empresariais, vão construir as suas próprias unidades de atendimento. Então, a gente vai selecionar as clínicas que se adequam ao protocolo, aos valores, senão é descredenciamento maciço, cláusulas de direcionamento, coparticipação e reembolso cada vez menores. Se a gente não tratar o autismo com a importância que ele tem que ter, num projeto nacional que envolva todos os entes federados, todas as instituições, todas as famílias, se a gente não sentar numa mesma mesa, e mais uma vez eu agradeço a Associação Paulista de Medicina pelo evento, a gente vai acabar caminhando para isso. E isso é mais preconceito, mais mitos, e cada vez minando a capacidade e a oportunidade para essas crianças se desenvolverem ao longo do tempo. Era o que eu tinha para falar, agradeço mais uma vez a vocês pela oportunidade, espero que eu tenha colaborado. Mauro, parabéns, sua apresentação foi muito enriquecedora para todos nós. Você abordou o tema aí de uma maneira muito ampla.
pelo fato de você ser superintendente operacional da FESP, por ser um pediatra que já atua há 32 anos, né, um pós-graduado em gastroenterologia e hepatologia, e que já atua há 32 anos como pediatra, e também pela sua vasta experiência em gestão em saúde e pelo seu profundo conhecimento nessa área. Você estudou isso a fundo, acredito que você seja, no Brasil, uma das pessoas mais capacitadas para discutir esse assunto de maneira geral. Aproveito para agradecer ao diretor-presidente da FESP, doutor Eduardo Chinaglia, e o diretor de gestão operacional, doutor Ajax Rabelo Machado, que nos autorizaram a fazer esse convite para Eu que você, agradeço, Paulo. trazê-lo para a Agradeço. Associação Paulista de Medicina. Muito Eu obrigado. acho que as nossas entidades de classe precisam ter um conhecimento da real situação dessa importante situação aí referente à TEA. Eu Muito acho que obrigado. com essa sua apresentação, todos chegaram à conclusão da gravidade desse problema e de que isso vai requerer um trabalho em conjunto, não só de operadoras e plano de saúde, não só de entidades de classe médica, mas como também do Congresso Nacional. Tem que mudar muita coisa. E essa sua aula, você nos sinalizou isso de maneira muito objetiva. Muito obrigado. Muito obrigado Obrigado mesmo. pelas palavras, Mariane. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Prazer estar com o Álvaro e com o Jorge no mesmo evento. Obrigada pela apresentação. Então, vamos seguir com o tema avaliação das terapias disponíveis pela medicina baseada em evidência, com o Dr. Jorge Sayum e o professor Álvaro. Eu não sei como é que vocês dividiram, quem quer começar? Doutor Jorge primeiro. Eu vou começar aqui, Mariane, só um minutinho que eu vou... Bom, então vou apresentar o professor Dr. Jorge Sayum, que é diretor adjunto da Cochrane Brasil e tem pós-doutorado da Escola Paulista de Medicina. Dr. Jorge, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Vocês estão vendo a minha aula ou Não. Não. Só um minutinho. Obrigado pelo convite, principalmente a APM, em nome do professor Dr. Paulo de Ponte, da doutora Mariane Yumi, Dr. Mauro, prazer conhecê-lo, prazer dividir esse webinar com vocês, e o professor Álvaro Atala, que dispensa apresentações. Esse tema que a gente vai conversar hoje é um tema muito polêmico. De um lado tem a parte das operadoras, a parte do custo, e do outro lado, completamente diferente, tem a parte da ciência, que muitas vezes nem tudo que é efetivo é bom porque o custo é muito alto, ou nem tudo que é ruim, também o custo é muito alto ou ruim, ou bom. O que eu quero dizer com isso?
para gente viajar, a gente precisa de um carro. Não interessa se for um Fusca ou uma Ferrari. Claro que eu quero ter uma Ferrari, mas nem sempre eu vou conseguir ter a Ferrari. E se eu tiver a Ferrari, se aquele dinheiro for o mesmo, muitas pessoas vão ficar sem ter o Fusca. Então é melhor ter, às vezes, 1000 Fuscas do que uma Ferrari, que eu vou contemplar 1000 pessoas. Eu acho que essa é a ideia que a gente tem que ter aqui, principalmente quando a gente fala em saúde no SUS e saúde dos convênios. Claro que também tem outro lado, que eu ouvi o doutor Mauro falando que um psicoterapeuta ganha 25 mil reais. Mas também a gente vê o outro lado, que é médico ganhando do plano de saúde 30 reais por consulta, com direito a retorno. Vê também outro lado, que um fisioterapeuta, que eu sou ortopedista, ganha 5 reais uma consulta de 1 hora, e aí o ortopedista tem que ensinar o paciente que opera a fazer fisioterapia. Então também tem esses dois lados, um lado que agora a operadora está sofrendo, mas um lado que existem estudos que em 2035 a maioria dos Ubers vão ter mais médicos do que engenheiros, porque quando ele mostrou ali que tem advogado de 6 para 100 mil, já tem um estudo que no Brasil vai ter 6 médicos em 2035 para cada 100 mil habitantes. Então é outra preocupação que a gente tem, principalmente com a nossa profissão. Mas vamos voltar à aula, falando um pouco de intervenções para o transtorno do espectro autista, que foi muito bem falada pelo Dr. Mauro. A gente tem que começar essa aula falando na pirâmide de evidências. E a pirâmide de evidências, ela nos dá um norte na ciência. Quando eu quero saber se um determinado tratamento é o melhor para aquela patologia, eu vou atrás de uma revisão sistemática. Ah, Jorge, mas eu não tenho uma revisão sistemática sobre esse assunto. Então, eu vou atrás de um ensaio clínico randomizado. Não tenho esse trabalho, então eu vou atrás de um estudo de corte. Também não tenho esse trabalho, então eu vou no caso controle. Ah, não existe, essa patologia é muito nova. Principalmente na época do Covid, lá em final de 2019, não existia nada sobre o Covid, só relatos, só opiniões de especialistas e um passado que era pesquisa in vitro, que eles tinham feito a pesquisa com o Covid há muito tempo atrás. Então, a pirâmide de qualidade de evidência é muito bom para a gente dar um norte da ciência, na parte médica e ciências da saúde. Quando a gente fala em qualidade de evidência, eu quero saber, além dos melhores trabalhos, onde a metodologia é melhor realizada, qual que é o nível de evidência? Então, eu classifico um nível de evidência 1A, quando eu quero saber o melhor tratamento, quando eu tenho uma revisão sistemática. Mas quando eu quero saber um prognóstico, eu tenho uma revisão sistemática, mas com estudos de corte. E um diagnóstico? Qual que é uma patologia do ombro? Qual que é melhor? Uma lesão do manguito. Como que eu vejo melhor? Ressonância ou ultrassom? Então, eu preciso de uma revisão sistemática de estudos de acurácia. E assim por diante. Mas na nossa espectro aqui que a gente está falando, a gente quer saber do tratamento. Qual que é o melhor tratamento para o espectro autismo? Então, a gente vai focar na parte de intervenção. E o melhor trabalho de intervenção seria a revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados. O segundo melhor trabalho seria ensaios clínicos randomizados. Com isso, nós fomos atrás da literatura, atrás de revisões sistemáticas e através de ensaios clínicos randomizados. Onde não encontramos, desceríamos mais um degrau, iríamos atrás de estudos de corte e assim por diante. Como já foi muito bem falado pelo professor Mauro, o transtorno do espectro autismo é um distúrbio do neurodesenvolvimento, caracterizado por desafios na comunicação social, comportamentos repetitivos e interesses restritos, e a definição abrange uma ampla gama de sintomas e habilidades. Apresenta especialmente duas características. Primeiro, que é o déficit de comunicação e interação social. Apresenta padrões restritos e repetitivos de comportamento e interesses.
Como foi muito bem falado também, foi mudado na quinta edição do DSM. E esse diagnóstico é exclusivamente clínico, não precisa de nenhum exame. Isso depende somente do médico fazer esse diagnóstico, ele é clínico. A prevalência, de acordo com o CDC, como foi falado pelo professor Mauro, nós temos uma prevalência de 1 em cada 54 crianças nos Estados Unidos, e é onde a World Health Organization fala em 1 para cada 100 no mundo, mas sendo que a parte dos países subdesenvolvidos, onde eu incluo o Brasil, não existe referência nenhuma. Os sintomas principais são as dificuldades na interação social e na comunicação verbal e não verbal, os comportamentos repetitivos e interesses restritos, podendo variar na sua intensidade. A classificação, como foi bem relatada, a gente pode classificar em autismo grau leve, moderado ou severo. O impacto, a importância da intervenção precoce, nós temos um impacto na qualidade de vida, onde a intervenção precoce pode melhorar significativamente a trajetória de desenvolvimento de crianças com TEA, aumentando a probabilidade de melhores resultados em habilidades sociais, comunicativas e de vida diária. Também existem os benefícios da intervenção precoce, onde as evidências sugerem que intervenções iniciadas antes dos 3 anos de idade resultam em maiores ganhos em habilidades cognitivas e comportamentais. Tipos de terapias e tratamentos. As terapias elas podem ser divididas em diversas maneiras. As principais que existem na literatura são terapias comportamentais, onde as principais são o ABA e o ESDM. As terapias educacionais, onde a principal é a TEC. Terapias médicas, onde nós temos os medicamentos para sintomas específicos. E as outras intervenções, como terapia ocupacional, fonoaudiologias, intervenções baseadas na comunidade, canabidiol, hidroterapia, entre outras, que eu vou abordar mais para frente. Falando da principal terapia que é utilizada hoje no mundo, é a terapia comportamental chamada ABA, que é análise do comportamento aplicada, que vem do inglês Applied Behavior Analysis. A descrição na área ela utiliza princípios de aprendizado e motivação para ensinar habilidades funcionais e reduzir comportamentos problemáticos, técnicas que incluem reforço positivo e análise de tarefas. Falando um pouco de evidências, quando a gente coloca esse aqui é o portal da Cochrane Library Internacional, eu vou lá e procuro ABA and autismo. Quero saber o que existe dentro daquele portal de ABA e autismo. Eu vejo bem claro que não existe uma revisão sistemática colocada no portal quando eu digito essas duas palavras mesh. Mas eu vejo que existem 80 possíveis ensaios clínicos que podem ser randomizados ou não. Indo atrás da literatura e atrás desses ensaios clínicos, nós verificamos que existem muitos ensaios clínicos, muitas vezes randomizados, sobre o ALBA para o autismo. Assim, as evidências de efetividade e eficácia, uma revisão de mais de 34 estudos, mas nessa revisão existe um viés. Somente 9 estudos eram randomizados, dos 34, mostrou que o ABA é eficaz na melhoria das habilidades de comunicação, sociais e acadêmicas em crianças com TEA. Os estudos de longo prazo, segundo esse autor, Rachel, Bartle e Boyd, indicam melhorias significativas em comportamentos adaptativos. A revisão sistemática com ensaio clínico randomizado e não randomizado, que esse é mais um exemplo, onde o ideal é que uma revisão sistemática só inclui ensaio clínico randomizado. Só que isso é difícil de você fazer, principalmente numa patologia que é o autismo. Você vai randomizar uma população, eu vou fazer nada, vou dar placebo. E na outra população, eu vou fazer o ABA, que já tem um pouco de evidência. Isso, eticamente, muitas vezes nem passa por uma entidade. Você vai tratar as crianças com placebo, você não vai fazer nada. Então, é muito difícil você fazer um ensaio clínico randomizado bem feito num paciente que tem o diagnóstico de autismo. Assim,
avaliando essa literatura que é vasta, nós temos um nível de evidência 1B, é um nível de evidência alta para essa patologia para o tratamento ABA. Passando para os outros métodos, um método muito utilizado, que também foi citado pelo professor Mauro, é o método do modelo Denver de intervenção precoce, que é o ESDM. Esse modelo combina princípios do ABA com uma abordagem de desenvolvimento relacional, focando em promover habilidades sociais e comunicativas em crianças pequenas. Eles querem fazer esse método o mais rápido possível, o mais precoce possível. É um método utilizado nas intervenções terapêuticas do autismo. Em 2012, foi considerado uma das 10 maiores descobertas da área médica, de acordo com a Times. Então, de acordo com a Times, esse método é uma das maiores descobertas da área médica. Então, isso, para a população em geral, você ganha uma propaganda gigantesca, que o método é bom, o método de tratar o autismo é bom, e a própria World Health Organization, se você vai lá no portal dela e você coloca autismo, você fica assustado, porque tem ciência, mas tem muita propaganda. Nós temos que ajudar os autismos no mundo. Então, nós temos que se colocar também do lado do profissional médico, que é aquele profissional que não ganha nada, praticamente, quando ele fica de frente a frente com a família. Doutor, estamos aqui com esse método aqui, o senhor não vai prescrever para a gente? Essa o lado do médico que a gente também tem que ver. Existem evidências que não são as melhores do mundo, mas existem evidências que o tratamento do autismo por esses dois métodos são eficientes e seguros. Assim, a evidência da efetividade desse método, um estudo controlado randomizado mostrou que crianças que receberam esse método apresentaram melhoras significativas no QI, na linguagem e comportamento adaptativo em comparação com o grupo de controle, segundo o Dawson. Certamente que esse trabalho, se você for ler na íntegra, ele tem um monte de viés. Se avaliar um QI, se aumentar o QI com a metodologia, ele vai ter um viés gigantesco. Mas é um trabalho, um ensaio clínico randomizado. E é um dos melhores trabalhos que existem sobre o autismo, que é uma patologia difícil de se fazer ensaio clínico randomizado, como já foi dito anteriormente, porque você não consegue dar um placebo para o paciente. Você der um placebo, o comitê de ética nem libera seu estudo. Então, é difícil estudar a patologia, a enfermidade autismo. Com isso, procurando esse método, fazendo da mesma maneira na Cochrane Library, a gente procura ESDM e autismo. Não encontramos também nenhuma revisão sistemática, mas encontramos 50 ensaios, possivelmente ensaios clínicos randomizados. Com isso, concluímos que esse método também tem um nível de evidência 1B, que é um nível de evidência alto. Terapia educacional, que é o TEC, que é o tratamento e educação para autistas e crianças com deficiências relacionadas à comunicação. Segundo a sua descrição, o TEC utiliza estratégias estruturadas e visuais para ensinar habilidades funcionais, promovendo independência e adaptabilidade. Evidências da efetividade. Pesquisas indicam que o TEC melhora a habilidade de comunicação, comportamentos adaptativos e reduz comportamentos problemáticos, segundo o autor Messimov, de 2005. Fazendo a mesma análise que nós vamos buscar os trabalhos na literatura, na base Cochrane. Nós mais uma vez, achamos 0 revisões sistemáticas, mas encontramos 19 potenciais ensaios clínicos. Olhando esses ensaios clínicos, nós também afirmamos que o nível de evidência é 1B, apesar da qualidade dos estudos não ser as melhores que existem. Além dessas terapias, o que também a literatura trata como terapia médica são os medicamentos utilizados. Muitos profissionais, pediatras e profissionais que tratam o TEA, eles utilizam medicamentos como
antipsicóticos como risperidona, aripiprazol, que são utilizados para tratar sintomas de irritabilidade, agressividade e comportamentos repetitivos, além de antidepressivos, entre outros que são utilizados no meio. Evidências sobre a risperidona e o aripiprazol. Segundo, os estudos mostram que a risperidona e o aripiprazol são eficazes na redução de sintomas de irritabilidade e agressividade em crianças com TEA grave, aquele TEA severo. Segundo os trabalhos desde 2002 a 2009, com grandes ensaios clínicos randomizados desde aquela época, já provavam que esses remédios são efetivos para o TEA grave. Um grau de nível 1B também de evidência. Terapia ocupacional. Essa terapia foca em melhorar habilidades motoras e de vida diária, como vestuário e alimentação. Estudos mostram benefícios em habilidades motoras e comportamentais. Essa terapia ocupacional, que é a tida TO, propriamente dita, esses trabalhos, eles variam muito grande, lembra que eu falei lá, desde a opinião do especialista até estudos de corte, que são os piores trabalhos que tem para a gente tentar ver uma intervenção. Então, o nível de evidência ela cai para 1B, de 1B para 1C. Fonoaudiologia. A fonoaudiologia ela tem que ser muito bem utilizada naquele paciente que tem problema. Não é qualquer paciente que tem autismo de grau leve, que fala bem, que você vai usar a fono. Não é porque tem autismo que você vai usar a fono. Você só vai usar a fonoaudiologia quando o problema do paciente é de se expressar, de falar, de conversar. Você aí usa a parte da fonoaudiologia, que é uma terapia onde nós verificamos na literatura, ela varia entre 1A e 1B, onde é alta esse nível de evidência para pacientes selecionados. Quando a gente fala de um paciente autista com TEA, nós temos individualizar esse paciente. Como o professor Mauro falou, cada paciente é diferente. Raramente você vai pegar um paciente muito semelhante ao grau de autismo que tem os mesmos sintomas. Existem outras intervenções, as intervenções baseadas na comunidade. Você ensina a comunidade, você ensina a escola, você ensina a vila, a região que o paciente mora, a tentar dar um suporte e integrar socialmente esse paciente, que também mostram benefícios nas habilidades sociais e na vida diária, com um nível de evidência de 1B para 1C. Agora, falando de outras intervenções, se o professor Mauro já estava meio nervoso com as terapias que são mais tradicionais, ele pode se preparar que nos próximos anos vai piorar. Por que eu digo isso? Porque a própria World Health Organization, ela tem uma tendência de ser humana. E humana é quando eu falei da Ferrari, é você entregar a Ferrari para aquele paciente e não se importar com os outros pacientes que vão ficar sem o Fusca. Que vai acontecer isso, tanto no SUS como nas operadoras de saúde. Porque se você jogar todos o seu budget num paciente só, vai faltar dinheiro para os outros pacientes. Isso é lógico que vai acontecer. Isso que a gente está falando com terapias que têm um nível de evidência boa ou médio. Agora eu vou falar com o nível de evidências que estão saindo na mídia e já é uma realidade, que começam a ter trabalhos e é claro que vai melhorar, porque o paciente com TEA, ele precisa de um incentivo, ele precisa de uma motivação. Qualquer terapia que eu fizer com incentivo, com motivação, vai melhorar a qualidade de vida. Porque vai melhorar até a minha qualidade de vida que não tenho TEA. Se eu fizer ecoterapia, se eu fizer hidroterapia, se eu for fazer musicoterapia, vai melhorar a minha qualidade de vida. Vai melhorar a qualidade de vida dos senhores que estão aí que não têm TEA. Isso é lógico que vai acontecer. Esse é o maior viés que tem em qualquer trabalho que vai ser feito. Porque qualquer pessoa vai melhorar. Qualquer pessoa que tiver uma terapia de arte vai melhorar. Ele vai ficar mais feliz. Vai aprender mais.
Então, certamente, se o professor Mauro estava nervoso com as terapias que eu falei atrás, ele vai ficar muito mais nervoso com essas que vão ser uma realidade no futuro. Já estão sendo agora, que muitos pacientes estão pedindo e logo, se a gente não barrar essas terapias na ANS, alguns pacientes vão ficar com Ferrari e outros pacientes vão ficar a pé, sem o Fusca. Então, nós temos intervenções que variam de 2B a 5, 5 sendo o pior, que é a opinião do especialista, ou o relato de caso, quando a gente fala. Então, nós temos terapias novas, que não são tão novas assim, terapias assistidas por animais. Ecoterapia, terapias com cavalos, com cães, gatos, golfinhos e outros materiais e outros animais que podem vir. Não existem trabalho bem feito sobre isso, mas se alguém fizer um trabalho bem feito, o que vai acontecer? Claro que a qualidade de vida do paciente vai melhorar. Você tem um cachorro em casa, muitas vezes melhora a sua qualidade de vida. Aquela pessoa que não tem TEA e é solitária, se ela tiver um cachorro, não vai melhorar a qualidade de vida dela? Então, não precisa fazer trabalho para saber que vai melhorar. Só que a terapia assistida por animais vai melhorar essa qualidade de vida e não vai ter como barrar. Porque a medicina baseada em evidência vai ser favorável. A gente barra hoje porque não tem trabalho bem feito. Porque se tivesse, já estava liberado. Musicoterapia, mesma coisa. Musicoterapia envolve o uso da música para melhorar a comunicação, as habilidades sociais e emocionais. Certamente que vai melhorar até a minha qualidade de vida. Eu vou parar de trabalhar, vou fazer musicoterapia 40 horas semanais, como o ABA pede. Vai melhorar. Terapia de arte. A terapia de arte utiliza o processo criativo da arte para melhorar o bem-estar emocional e psicológico. Dietas e suplementos. Dietas especiais. Entrou-se na moda que o glúten, tirar o glúten e a caseína, você vai melhorar o autismo. Às vezes, se tirar o glúten e a caseína, o paciente, até a gente que fica menos empachado, você melhora a sua qualidade de vida, você melhora a sua disposição. Alguns trabalhos falaram que melhoraram. Trabalho mal feito tem um nível de evidência 4 para 5, mas existe uma evidência ruim, é uma evidência ruim. Não está provando nada. Mas já existe na literatura isso. Calma que vai piorar um pouquinho mais. Terapia de integridade sensorial. A terapia de integridade sensorial visa ajudar indivíduos com TEA a processar melhor as informações sensoriais. Yoga e meditação. Yoga e meditação são utilizadas para melhorar a regulação emocional, reduzir a ansiedade e melhorar a consciência corporal. Yoga e meditação não vai melhorar a vida só do TEA, vai melhorar a vida de qualquer pessoa que fizer essa terapia. A minha vida, do professor Alvo, a do professor Mauro, do professor Paulo, todos vão melhorar se você fizer 1 hora por dia de coisa. Imagina 40 horas, divididas entre outras, todas essas terapias. Terapia de realidade virtual, onde softwares com videogames são utilizados para você, em ambientes virtuais, para ensinar habilidades sociais de vida. Isso já é uma realidade. Não chegou no convênio, mas vai chegar. Terapia de luz e som. Essa terapia utiliza estímulos de luz e som para tentar melhorar a cognição e o comportamento, entre outros. E, por fim, eu acho que mais da moda que o TEA, nós temos o canabidiol. O canabidiol é um composto encontrado na planta de cannabis, diferente do THC. O CBD não tem efeitos psicoativos. Potenciais benefícios. Alguns estudos e relatos sugerem que o CBD pode ajudar a reduzir comportamentos agressivos, ansiedade, melhorar o sono em pessoas com autismo. Alguns pais também relatam melhorias na comunicação e nas habilidades sociais de seus filhos. Mecanismo da ação. Acredita-se que o CBD possa interagir com o sistema endocannabinoide do corpo, que está envolvido na regulação de várias funções, incluindo humor, apetite e dor. Evidências científicas. A pesquisa sobre o uso do CBD para o autismo ainda está em estágios iniciais.
Alguns estudos preliminares mostraram resultados promissores, mas são necessários mais estudos clínicos robustos para confirmar sua eficácia e segurança. Aí vocês vão me perguntar, Jorge, mas você falou que está faltando estudo sobre o CBD. Por que você colocou esse nível 1B? Se a gente sabe que nível 1B é para ensaio clínico randomizado. Eu te respondo. Existe um trabalho de 2021, um ensaio clínico randomizado, duplo cego, que foi dado cannabis para tentar melhorar os sintomas do autismo. E melhorou os sintomas do autismo. E aí? É um nível 1B? Por esse trabalho, se eu só olhar ele, é 1B, não tem discussão. Eu posso falar que o trabalho é ruim, que ele tem viés, que ele foi viés não foi feito o protocolo dele decente, que ele não foi analisado um número muito grande de pacientes, que só 60 crianças. Pode falar o que for. Esse é o melhor trabalho da literatura hoje. Ou, procurando mais na literatura, eu achei um outro ensaio clínico randomizado. Esse ensaio clínico randomizado, ele avaliou 150 participantes, tem um monte de viés, um monte de problema de metodologia, mas ele conclui que não existe evidência que a cannabis seja efetiva para o TEA. Então, esses dois trabalhos estão empatando e hoje não existe evidência que a cannabis é efetiva para o TEA. Mas já existem vários ensaios clínicos randomizados em andamento, porque a indústria está atrás e é interessante para elas fazerem ensaio clínico randomizado. Eu não tenho dúvida, porque o paciente que trata o TEA não trata só com canabinoides. Ele vai tratar com ABA, vai tratar com coisa, e a gente não vai saber se é o canabinoides ou se é os outros tratamentos lá atrás, que são bons, que estão sendo usados, eu acho que excessivamente, até o trabalho inicial do ABA, 40 horas semanais. A gente pensar em 40 horas semanais é o que um trabalhador trabalha por dia. A criança vai ficar trabalhando, fazendo ABA. Então, isso já está sendo repensado, já estão pensando em 25 horas. E claro que quanto mais eu incentivar aquele paciente, mais ele vai melhorar. Não precisa de nível de evidência, nenhum trabalho para pensar. Isso é lógico. Se eu ensinar meu filho matemática 1 hora por dia, ele melhora X. Se eu ensinar 10 horas por dia, ele vai melhorar 10x. Isso é lógico. Eu não preciso nenhum ensaio clínico randomizado ser feito para eu aprovar. Então, não vai ser pela medicina baseada em evidência que a gente vai barrar a terapia. A gente vai barrar a terapia por estudos de custo-efetividade e ensinar e utilizar essas terapias por um determinado período. E depois ensinar a família a cuidar do paciente. Porque senão a gente vai criar pessoas, já está se criando um excesso de diagnóstico, que muitas vezes não é diagnóstico de autismo, eu concordo com o professor Mal, por um anseio do pai se livrar da criança, e 40 horas semanais ele não tem mais filho. A criança chega em casa para dormir. Então, o meio termo não é bater na medicina de evidência, porque a medicina de evidência ela vai provar que todas essas terapias são boas. O tempo é você pagar um melhor profissional, tanto médico como um fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta na parte ortopédica ganha R$5, porque ele está ganhando 25 mil, mas a maioria, de 99% dos fisioterapeutas, é R$5 no plano de saúde. Onde o cara não faz mais fisioterapia, ele põe todo mundo no choquinho e põe 50 pacientes numa sala para ganhar R$250 a hora. E fingir que fez fisioterapia. Ele finge que faz a fisioterapia e o convênio finge que paga. Então, essas lacunas não vai ser na medicina baseada em evidência que a gente vai fechar. A gente vai fechar na ANS, travando, e na própria formação dos profissionais. Tem que pagar melhor os profissionais que são gabaritados. Se você pagar mal o profissional na frente, o pediatra que está na frente,
A hora que o paciente chegar com uma pesquisa para você, ó, doutor, o ABA aqui ganhou entre as 10 melhores terapias da medicina, você não vai prescrever para mim? Será que o cara vai ficar brigando com o paciente? Não vai prescrever. Assim, o canabidiol ainda, na Cochrane, não existe nem ensaio clínico randomizado, nem revisão sistemática. Aquele ensaio clínico randomizado que eu achei foi no PubMed, que não está indexado via Cochrane, mas está indexado já via PubMed. Com isso, pesquisas com metodologia adequada e de alto nível de evidência são necessárias. E como conclusão, nós temos que o resumo das terapias discutidas: o ABA, o ESDM, o TEC, as terapias médicas, terapia ocupacional, a fono, intervenções baseadas na comunidade, foram discutidas. Se a gente for falar detalhadamente sobre cada uma, é aula de 2, 3 horas para cada terapia. A importância de uma abordagem personalizada, eu acho que é o principal, quando a gente está falando em tratar o TEA. A eficácia das intervenções pode variar significativamente entre indivíduos, portanto, uma abordagem personalizada, individualizada e adaptativa é crucial. E como futuro, eu acho que nós temos uma necessidade de mais pesquisas robustas, diversificadas, para continuar aprimorando as práticas e intervenções disponíveis para pessoas com TEA, com uma metodologia melhor, com mais ensaios clínicos randomizados, quando for possível, para aí a gente definir quais são as melhores terapias. Porque numa patologia onde existem infinitas terapias, e a cada hora a gente vê uma terapia nova, é onde você está vendo que o paciente não está sendo bem tratado. Eu costumo brincar, eu sou ortopedista. Uma fratura que você pode usar haste, placa, fixador externo, fio, é que nenhuma desses tratamentos está 100% correta, porque senão não abriria espaço para outras terapias. Então, atrás dessa terapia correta, que eu acho que a medicina baseada em evidência tem que correr para tentar diminuir realmente um gargalo grande que já é e vai ser do SUS e da medicina privada no Brasil. Acho que era isso. Muito obrigado. Parabéns, doutor Jorge Sayum Filho. Realmente você foi extremamente didático e vou te dizer uma coisa. Você atingiu, assim, aquilo que a gente estava querendo ouvir em relação aí à importância da utilização da medicina baseada em evidência para poder avaliar bem essas terapias. Parabéns, viu? Foi muito boa a sua aula. Muito obrigado a todos, obrigado pelo convite, e obrigado pela presença e compartilhar esse webinar com pessoas de gabarito, como o professor Dr. Paulo, Dr. Álvaro, Dr. Mauro, doutora Mariane. Muito obrigado pelo convite. Obrigada pela apresentação, doutor Jorge. Vamos agora à apresentação do professor Álvaro, que é nosso diretor de Economia Médica e Saúde Baseada em Evidências da PM, além de ser professor titular de Medicina de Urgência e Medicina Baseada em Evidências da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Professor Álvaro, por favor, a palavra é tua. Boa noite, doutora Mariane. Primeiro as mulheres, né? Boa noite, Paulo. Muito obrigado por ter nos convidado e tomado essa iniciativa brilhante do nosso departamento de estudar um assunto tão premente, tão estratégico, não é? Que está pondo em risco pessoas e a própria exercício da medicina, né? Então, esse assunto é um desafio que me fez até meditar, refletir, não é? E que eu acho que mereceria um projeto nacional da Cochrane para abordar esse tema. E não seria em 1h30 que a gente iria responder todas as perguntas, mas tudo dá-se o primeiro passo, né? Os chineses dizem que a grande caminhada começa no primeiro passo. Então, nós temos evidências, muitas da literatura, mas temos pouca qualidade, né, robustez nessas evidências.
Então, fica aqui a nossa promessa de eu, o Jorge, o Paulo, começarmos aí um projeto nacional para equacionar o diagnóstico e a terapêutica do espectro do autista, né? Que não é bem uma doença, né? É um espectro, não é? Então, começa por aí que você tem muitos critérios diagnósticos, não é? E muitos desfechos para melhorar. Então, se você tem 40 desfechos, você imagina a análise combinatória de quantos picos, quantas perguntas você pode fazer mudando só essa última linha do O aqui, que é o desfecho, né? Eu tenho as pessoas com problema, que é muito variável, né? Tem casos muito simples e pacientes que não sequer falam 30 palavras, né? Vê o grau de lesão e de disfunção neurológica que elas têm, não é? Alguns pacientes que não conseguem se alfabetizar, não é? E trazem problemas para a família a vida toda. E as intervenções, então, quando você não sabe a causa, você fica testando tudo. É esse a filosofia dessa apresentação rápida minha, porque a gente tem menos de 10 minutos aí. Então, qualquer intervenção precisa prestar atenção, mas ela deve ser bem feita. Aí que está o problema. Tudo isso que o Jorge falou mostra que nós temos uma carência de ensaios clínicos controlados para nutrirem uma revisão sistemática com meta-análise para chegar a conclusões mais confiáveis. Sim ou não? Aquela droga, aquele tratamento, aquela conduta deve ser implementada ou não. Então, é por esse caminho aí o objetivo da minha fala. A outra coisa muito importante é a curva dos custos médicos, né? Os convênios, a própria Unimed precisa usar boas evidências para a tomada de decisão. Normalmente, os custos da medicina, com todas as novidades que vão aparecendo, o Jorge mostrou isso, os custos reais, a inflação real do custo da medicina é de 20% ao ano. E os países crescem 1 a 2% ao ano. Ou seja, a conta não vai fechar. Nos próximos 5 anos, quebra tudo, né? Você não tem recursos para atender todas essas novidades que não têm base, né? E que, na realidade, elas não levam a conclusões, mas chegam na mídia e são distorcidas e levam a um custo exagerado e a conta no final não fecha. E vai os convênios distribuindo os custos para todos os seus pacientes, que eles chamam de vidas, né? Então, uma boa evidência começa com a definição do problema e da população, e como vocês podem ver, pacientes com autismo varia de quase imperceptível até uma criança incapaz de falar, não é? Que não tem um vocabulário de 20, 30 palavras, né? As intervenções vão sendo sugeridas ao bel prazer até da mídia e dos os vendilhões da medicina. Tem que ter sempre grupo controle, tem que ser um ensaio clínico com grupo controle, comparado com o quê? Com nada ou com um tratamento que está mais aceito, que tem um nível de qualidade. E qual que é o desfecho? Os desfechos são muitos. Então, para você encontrar 2 estudos que têm o mesmo tipo de população, a mesma intervenção, o mesmo grupo controle e o mesmo desfecho, para poder somar, é raro isso. Então, as várias revisões que o Jorge procurou na Cochrane Library, ele não achou revisão sistemática, não é? Como eu fiz uma busca mais sensível, não é? Em que simplesmente pedia revisão sistemática e o espectro de autismo, eu acabei encontrando aí umas 25 revisões sistemáticas, com hipóteses as mais diversas que eu vou aqui apresentar para vocês. Eu queria chamar a atenção disso, né? Que nós temos visto, volta o slide uma vez, por favor,
nós temos visto na literatura intervenções as mais diversas possíveis, né? Que tem uma certa lógica, mas não tem nenhum substrato, né? Quando o Lindt testou frutas cítricas para tratamento do escorbuto, ele matou a charada, né? Deu exatamente aquilo que estava faltando. E essa evidência do efeito das frutas cítricas para o escorbuto está de pé até hoje. E aqui nós não sabemos o que fazer. E várias hipóteses estão sendo testadas, mas elas não vão até o fim, porque não sabe se fazer ensaios clínicos e muito menos revisão sistemática e meta-análise. Então, é isso que nós vamos colocar aqui. No governo do Obama, anterior ao atual governo americano, ele deu 2 bilhões de dólares só, uma medicina que custa 4 trilhões por ano, ele deu 2 bilhões para a busca de evidências. E foi a primeira vez na história da assistência médica americana que a curva de custos, esse aumento anual aí de 20%, caiu nos Estados Unidos da América, né? E você deixar de aumentar 20% de 4 trilhões de dólares, você pode imaginar o impacto que a medicina baseada em evidências de quê? De eficácia, de efetividade, de eficiência e segurança, tem em qualquer sistema de saúde. Graças a Deus, o Ministério da Saúde do Brasil é muito bem estruturado nesse sentido, mas o volume da verba é muito pequeno, o gasto per capita anual é muito pequeno, não é? Mas, mesmo assim, se nós não tomarmos decisões com eficiência, a palavra que mais ficou reverberando nas apresentações até agora, nós temos que ir em busca de eficiência. Começa pela busca de evidências de eficácia, efetividade e eficiência. Então, nós temos que começar primeiro desenhando as perguntas, e perguntas relevantes que podem ser feitas a partir de um consenso. Eu acho que a Cochrane tem tudo para liderar esse processo. Próxima, por favor. Então, eu vou mostrar aqui as revisões que eu encontrei ao longo dos anos na Cochrane, né? A primeira delas aqui que eu estou mostrando, de 2012, que o autor é Williams, mostra efeitos do neurohormônios no tratamento da TEA. E a secretina e a oxitocina, que foram considerados hormônios que poderiam estar deficientes nessas crianças, mostrou ausência de efeitos no comportamento das crianças. Então, isso foi jogado para fora. Mas vocês vão ver que todas essas quase 20 revisões que eu mostro aqui, os estudos são todos muito pequenos, portanto, não tem poder de detectar pequenos efeitos. E também, mesmo não encontrando pequenos efeitos, o intervalo de confiança do efeito é tão grande que raramente ele fica dentro do intervalo que tem significância estatística. Então, esses autores não respondem nem que sim, que funciona, nem que não funciona. Bota uma dúvida no ar, porque os estudos são mal feitos, com pequena amostragem, com grande chance do resultado ser por acaso. E a hora que você coloca no rigor da avaliação do grade, né, do nível de evidência, e do Hobbes, para ver o nível de viés, mostra que aquilo não tem qualidade para concluir nem que sim, nem que não. Então, nós precisamos alfabetizar os pesquisadores, não só no Brasil, mas do mundo inteiro, porque senão a gente não sai desse atoleiro da ignorância. A outra revisão, de 2005, sugeria, por alguns casos, alguns clínicos, dizendo que vitamina B6 e magnésio poderiam melhorar a linguagem e a falha. Não custa nada isso, fácil de administrar, né? E a Cochrane publicou uma revisão sistemática, o autor é o NIC, e mostra as amostras pequenas, sem evidência de efeito. Mas aqui, repito a crítica, sem evidência de efeito, nem que sim e nem que não. Por quê? Que o estudo foi mal feito. Então, isso é antiético.
é antiético desenhar estudos, convidar o paciente dizendo que ele vai contribuir para a humanidade e se faz um estudo incapaz de concluir qualquer coisa, nem que funciona, nem que não funciona. Então, há uma carência de letramento na classe médica, não só no Brasil, como nos outros países também, porque a maioria dos países, dos artigos que eu estou mostrando aqui, vou mostrar, são feitos no exterior. Próximo. Acupuntura para crianças até 18 anos, né? Imagina vocês a ideia, né? Primeiro que a acupuntura tem poucas evidências de estudos controlados, randomizados, duplo cego, acupuntura sham versus verdadeira. Eu tenho maior respeito pela acupuntura, mas o fato, imagina uma criança com todos os problemas de saúde mental do autismo, você começar a furá-la com uma agulha. Isso inviabilizou o trabalho. As crianças gritavam, choravam, e a ausência de evidências de qualidade. Eu continuo não sabendo se funciona ou não, mas não foi uma grande ideia aplicar isso em crianças com autismo, né? Que vai ter que enfrentar um agulhamento. Brincadeira. A outra aqui, de 2015, usava acetilcarnitina para pacientes com autismo e síndrome do cromossoma frágil e déficit de atenção. A criança que tem quase todos os problemas aí mentais que uma criança pode ter. E não mostrou nenhum benefício, de novo, por tamanho amostral pequeno, ou seja, não tem poder estatístico para detectar uma diferença, mesmo que razoável, mas que o tamanho da amostra não permite. Próximo. Outro estudo de gênero. Começou-se a usar, então, antipsicóticos, né, para tratamento de crianças com autismo, né? Esse efeito, essas drogas mostraram uma melhora na irritabilidade, na repetição e na hiperatividade, e sugeria aumento de ganho de peso. Mas são as drogas, vocês vão ver, que continuam sendo usadas para controle de vários dos sintomas, entre os muitos, né, do paciente com autismo, as crianças em particular, que têm comportamento repetitivo, irritabilidade, né, autoinjúria e assim sucessivamente. É uma das poucas coisas que continua persistindo no tratamento das crianças com autismo. O estudo de Fletcher e Watson, aplicação da teoria da Mind Cognitive Model, é muito de difícil aplicação. Você tem que ensinar uma criança como funciona a cabeça das outras pessoas. Obviamente, isso aí, como elas têm limitação de inteligência, de QI, né? Então, os resultados foram estudos com pequeno tamanho de amostra, inconclusivos. Próximo. Outro estudo de 2011 mostra a administração de ômega ácidos 3, ômega 3, para o autismo, desfechos, interação social e comunicação. Só um estudo pequeno, evidências insuficientes para recomendar, feito com crianças até 5 anos. Esse é um outro problema também de fazer revisão sistemática com meta-análise. Tem estudos, crianças só até 5 anos, outro que vai até 19 anos. Outro que tem associado, como eles têm normalmente, transtorno de déficit de atenção ou comportamento obsessivo compulsivo. Então, os desfechos variam muito, por isso que eu falei que nós temos que normatizar o pico, a pergunta, e fazer estudos que visem melhorar as coisas mais frequentes, que por consenso, temos que fazer um consenso para saber quais os desfechos que devem ser fixados e respondidos de maneira competente. Próximo. O outro estudo aqui do Sturman
Metilfenidato para o autismo, né, que é mais uma outra droga antipsicótica. E para déficit de atenção, impulsividade e hiperatividade. Crianças, olha aqui, de 6 a 18 anos, 113 casos, uma semana de doses frequentes. Então, reduziu o apetite das crianças, mas melhorou a hiperatividade e talvez o déficit de atenção. Eles testaram também 3 doses e o efeito foi o mesmo. Então, pode-se optar pela menor dose de metilfenidato para as crianças com autismo. Então, essas drogas aqui ajudam muito, porque você facilita o tratamento que vai ser feito depois com fisioterapeuta, fonoaudiólogo e assim sucessivamente. Próximo. Um outro trabalho do Silov se propôs quelação no autismo, porque algumas crianças tinham eletrólitos aumentados, né? E poderiam ter acúmulos de metais tóxicos, né? Então, se usou quelantes como glutatión, como ácido dimercapsucínico, e algumas crianças tiveram hipercalcemia, né? E os estudos também não mostrou efeito da calação, ela foi abandonada. Próximo. Um outro estudo de Hersh mostra antipsicótico atípico de terceira geração em jovens, né? Jovens aqui até 18 anos. Melhorou a irritabilidade e o uso em curtos períodos, porque você não pode deixar a criança ficar a vida toda tomando essas drogas, né? Mas com efeito adverso, ela mostrou estereotipias, que é aqueles movimentos repetitivos ou fazer barulho, né? Então, e as crianças apresentam tremor, rigidez muscular, ganho de peso em uso de 2 semanas. Então, precisa mais estudos, mas são as drogas que estão permanecendo, né, com nível de evidências para que elas sejam utilizadas nas crianças com autismo. Próximo. Essa outra revisão Cochrane, que é um certo alívio, quem gosta de música, musicoterapia. 1.165 participantes, duração de 3 dias a 8 meses desse tratamento, e mostrou que a cada 11 crianças que você trata, você beneficia uma. Isso é um efeito terapêutico perto dos outros muito bom. Então, uma coisa que não tem efeito adverso e que pode beneficiar muito as crianças, viu, Paulo? Com musicoterapia aí no seu serviço lá em Jaú. Próximo. Memantine, também outro antipsicótico, ausência de... foi um estudo pequeno, com alto risco de viés, mas é uma das drogas que funciona. E intervenção comportamental intensiva precoce, né? Esses estudos, é impressionante, né? A partir de 2015, mais ou menos, na Cochrane, todos ensaio clínico por ensaio clínico é avaliado pelo GRADE, pelo meu nível de evidência, que é muito rigoroso, e pelo Hobbes. Esse estudo aqui aplicou o Hobbes e o GRADE com criança de menos de 6 anos. A duração foi de 24 a 36 meses, e veja aí, aumenta o QI das crianças. A evidência é baixa porque o tamanho da amostra é pequeno. É provável que, se você aumentar o tamanho da amostra, isso vai ficar mais evidente. Então, está aqui um bom tratamento para as crianças com autismo. O problema aqui é essa história de qual que é o tamanho da dose, né? Você vai tratar essa criança 10 horas por semana, 20 ou 40, ok? Mas as evidências sugerem que esse seja um tratamento que deve ser feito, e isso está sendo recomendado, inclusive, aqui no nosso meio. Próximo. Bom, e aqui, como
meus 5 minutos aqui já passou bastante. Eu pus aqui todas as referências aqui utilizadas, está à disposição de vocês. Vou deixar o telefone do Cochrane, 55714721. Quem tiver dificuldade, eu vou apresentar, eu vou mandar uma cópia para eles, né? Para o e-mail deles ou para o WhatsApp deles. E vamos todos juntos aqui fazer um projeto nacional da Cochrane, né, Paulo? E Vamos continuar em frente. expandindo esse tema. Muito obrigado pela oportunidade de falar com os senhores. Uma honra. Muito obrigado, Álvaro. Esse ciclo dessas 3 palestras foi sensacional. Ela nos abriu horizontes de poder realizar um trabalho sistêmico aí, envolvendo operadoras de plano de saúde, envolvendo o Centro Cochrane no Brasil, as entidades de classe. A gente precisa realmente trabalhar a orientação de todos os atores que atuam nesse tipo de mercado, nesse tipo de situação. O judiciário ele tem que ser sensibilizado, porque nós estamos sofrendo muito, porque o judiciário tem poucas câmaras técnicas de área de saúde e eles têm uma dificuldade um tanto quanto para absorver certas orientações, sabe? Mas isso se faz necessário e nós, entidade de classe, temos obrigação de trabalhar nesse sentido. Fica muito difícil uma operadora de plano de saúde atuar no judiciário, olha, a orientação melhor é essa, mas uma entidade de classe, uma entidade de classe associativa, como a Associação Paulista de Medicina, muito importante, como a Associação Médica Brasileira, mesmo o Conselho Federal de Medicina, nós temos como sensibilizá-los, sim, de uma maneira mais efetiva, né? Mas era isso aí. Será que nós teríamos meia hora para perguntas e respostas? Isso eu pergunto aos organizadores aí que cuidam dessa parte operacional do evento. Nós estamos já no adiantado da hora, já passamos bastante do período destinado para o nosso webinar, mas a Harumi está me informando aqui que a gente não tem nenhuma pergunta do público ao vivo. Então, doutor Paulo, o senhor queria falar mais alguma coisa para Então, da finalizar? minha parte, só me resta agradecer ao doutor Mauro, né? Agradecer ao doutor Jorge e ao doutor Álvaro. A ti também, né? E a todos que possibilitaram que a gente pudesse fazer essa live, que com certeza agradou a muita gente. Muito obrigado. Então, se você puder fazer a gentileza de encerrar o evento, eu agradeço. Bom, gostaria de agradecer a presença de todos, acho que foram palestras muito importantes, sem dúvida nenhuma, esse é um tema que ainda precisa ser muito debatido, assim como o Dr. Mauro mostrou, acho que ainda há muita falta de capacitação naqueles que fazem o diagnóstico, que prescrevem as terapias, além de toda essa problemática em relação à sustentabilidade. Então, agradeço a todos, acho que foi muito proveitoso, e dou por encerrada o nosso webinar. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Agradeço o convite de vocês. Parabéns, Álvaro e Jorge. Parabéns, Mariane, também, tá?